Olá! Com uma vasta experiência na indústria farmacêutica veterinária, Poliana Renault Campos Braga nos conta como foi sua trajetória, desafios e escolhas ao longo da carreira profissional, desde a graduação na Unesp de Botucatu, passando pelas áreas de marketing, comercial e coordenação técnica em grandes empresas. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje para contar um pouquinho mais sobre sua trajetória profissional. Poliana Renault Campos Braga é médica veterinária formada pelo Unesp de Botucatu, fez especialização em marketing na ESPM, especialização em sanidade animal e saúde pública pela Unesp de Botucatu também. Fez mestrado em clínica de grandes animais e atualmente está cursando doutorado em clínica também na Unesp de Botucatu. E tem uma vasta experiência profissional com trabalho em empresas como a Ford Dodge, Zoetis, Merial, Boehringer Ingelheim. Difícil esse nome, né? Isso, é. Mais Bem de 15 difícil. anos de experiência. Então é um grande prazer ter você aqui com a gente, Poliana. Olá, eu que agradeço a oportunidade, Thaís, de estar hoje aqui com vocês, podendo passar um pouco do meu percurso durante a pós-graduação, né? Durante o período da graduação, toda a parte da experiência profissional. Espero agregar um pouco aí no seu canal, no Papo de Veterinária. Obrigada. Muito obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez. Então, eu gostaria de começar o nosso papo com você contando um pouquinho mais sobre como foi a sua escolha pela medicina veterinária. Então, na verdade, a minha escolha na parte de medicina veterinária, eu acredito que seja como muitas outras pessoas que também escolheram, né, fazer veterinária, que é pelo amor aos animais desde criança. Na verdade, eu fui criada no Mato Grosso do Sul e desde pequena tive muito contato com animais. Eu falava que a casa dos meus pais, onde eu morava, parecia um zoológico, então eu tinha todos os tipos de animais possíveis e imagináveis. Meu passeio de final de semana era em casa agropecuária, para poder comprar toda a ração, para poder abastecer a criação de aves que meu pai tinha, criava canário, eu tive arara, papagaio, tartaruga, peixe, tudo que você imaginar. Então, e eu sempre fui muito apaixonada por ciências. Então, desde criança também a minha matéria favorita na escola era ciências. Eu era daquela criança que gostava de pegar um casulo no jardim, colocar dentro de um vidro e ver nascer uma borboleta. Ou então, nessas lojas agropecuárias, comprar sementes, plantar para virar uma pé de alface. Então, eu tinha que ir para áreas biológicas. E eu escolhi veterinária justamente por esse meu mundo de infância ligado aos animais. Então, eu parti por causa disso. Eu e a minha irmã, na verdade, né? Nós duas somos veterinárias. E eu acredito que a escolha dela também tenha sido por causa disso. A gente vivia muito em função dos animais de final de semana para cuidar das criações do meu pai e tudo. Então, nós duas escolhemos essa profissão. Um ano eu, depois ela. Uma forte influência, então, da própria infância, né? Do convívio Sim, próximo aí com vários animais diferentes. com certeza. E a cidade de Campo Grande proporcionava esse contato com animais também, né? Era uma cidade que estava crescendo, né? Em 1980, na década de 80, ela tinha acabado de se tornar capital, então não era como ela é hoje. Então, a gente podia andar na rua, a gente via animais na rua, então a gente tinha esse contato bem próximo. E Então, aí, isso com certeza. quando você entrou na medicina veterinária, né? Você fez vestibular, passou na Unesp de Botucatu, e aí você pensava em trabalhar em alguma área específica dentro da veterinária? Você já tinha essa ideia de alguma área específica que você gostaria de trabalhar? Ou você foi, né, experimentando aí ao longo do curso as diferentes oportunidades? Sim, eu não sabia, eu não tinha ideia do que eu queria. Na verdade, a gente acha que veterinária normalmente é um campo muito pequeno, né? Ou é clínica de pequenos, ou é clínica de grandes, quando você entra na faculdade. Então, a princípio, seria com clínica de pequenos. Só que desde o começo da minha faculdade, eu experimentei todas as opções possíveis que poderiam ser oferecidas. Então, desde as matérias básicas, quando tinha monitoria para ser feito, então eu fiz monitoria em histologia, fiz monitoria obstetrícia, fiz monitoria em campanha de castração, fiz monitoria na patologia veterinária,
E todo final de ano, ou dezembro e nas férias de julho, eu fazia estágio. Fazia estágio em diversos departamentos. Então, eu fui experimentando as diversas áreas que poderiam proporcionar. E, na verdade, eu acredito que isso seja uma falha mesmo, que no começo da faculdade eu acredito que eles já poderiam passar todo esse leque de opções e não ir descobrindo ao longo do curso. Isso eu acredito que tenha sido uma falha também. Então, eu, na verdade, que tive que procurar mesmo me informar, me inteirar das opções que poderiam ser oferecidas e correr atrás. É uma questão que realmente precisaria mudar. Eu não sei se existe algum lugar no qual esse tipo de informação é divulgado, né, logo no início do curso para os alunos, mas eu não lembro também na minha graduação da gente ter realmente essa noção de todas as áreas possíveis de atuação do médico veterinário. A gente até olhava lá a grade curricular, via o nome das disciplinas, algumas a gente não fazia ideia do que era. Eu lembro que eu olhei lá, propedêutica veterinária, eu falei, gente, o que é isso, né? Porque lá na Rural eles não chamavam de semiologia, eles chamavam de propedêutica. Uhum. Não tinha ideia do que era, via saúde pública lá no final do curso, né? E realmente não tinha muita noção das diferentes áreas e algumas disciplinas a gente encarava como, né? Ah, eu tenho que cursar isso aqui para pegar meu diploma. E é uma extensão do colégio, né? Na verdade, eu acredito que muito seja por ter entrado tão nova na faculdade. Então, hoje eu faria uma veterinária novamente, mas a minha faculdade seria completamente diferente da que eu cursei. Eu daria ênfase em outras coisas que, na época, por eu não saber a aplicabilidade, eu não dei a tal importância devida para aquela matéria, para aquilo, e eu com certeza faria completamente diferente. Então, isso, aplicabilidade, os professores mostrarem aonde eu vou utilizar, a importância de estar estudando aquilo, o mostrar, por exemplo, na clínica, ir mesmo a campo, visitar mais fazendas, sabe? Dar mais essa experiência de como se aplica, principalmente aquelas matérias básicas, que você fica ali 2 anos. Então, tá agregando isso na prática, eu acho que seria muito importante. Você fica toda fazendo aquela parte de farmacêutica, mas de onde? Vamos lá, ver o medicamento, olha aqui onde ele aplica, como funciona, sabe? Não aquele calhamaço, aquela enxurrada de informações que depois você não vê para que eu vou usar, o que eu vou fazer com todas as informações, né? Eu acredito Ainda é bastante dissociado. Eu acredito que alguns cursos já estejam mudando um pouco esse perfil, né, com a implementação de metodologias ativas. Alguns professores do ciclo básico às vezes têm realmente essa habilidade, né, de puxar a necessidade que o aluno vai ter lá na frente no curso, de ter aquele conhecimento para já ressaltar essa importância, mas na minha graduação definitivamente também não foi assim. Eu olhava anatomia, aquele monte de osso espalhado na bancada, assim, tipo, sim, né? Tem que decorar cada processo, cada forame, exatamente. aqueles forames todos que você ficava decorando um por um. Gente, para que eu estou aprendendo tudo isso? Então, eu acho que vai muito disso, igual o parasito. Como eu fiquei na indústria e trabalhava muito com essa parte de indectocidas, eu tive uma matéria de parasitologia, né, no básico ainda, e que eu só aprendi ciclo de parasita. Uhum. E, na verdade, o que eu precisava da parasitologia é outra coisa completamente diferente na aplicação desse ciclo, como eu faço isso na aplicação de utilização de produtos, metodologia de tratar, o melhor tratamento, como fazer a prevenção correta, dar um outro foco. Mas eu acredito que seja válido, mas eu acredito que eu acho que tinha que ter uma associação entre essas duas fases, o ciclo básico e depois, pelo menos lá em Botucatu, só no terceiro ano que você entra no hospital. Então, eu acho que isso seja importante. Talvez isso contribua um pouco também para a grande quantidade de pessoas que se veem um pouco perdidos no início do curso, porque pegam esse ciclo básico em que você está distante, né, da prática clínica. Lógico, o aluno precisa daquele conhecimento de base para conseguir ter realmente, né, um conhecimento ali mais sólido para entrar na parte aplicada. Mas exatamente por essa dificuldade em associar a importância do que eu estou aprendendo hoje para a aplicabilidade amanhã, eles às vezes ficam decepcionados, frustrados com o curso, acham que não é aquilo que eles queriam fazer, enfim. Tem uma série de questões aí que, né, a gente poderia conversar aí sobre essas questões. Mas
Você experimentou, então, ao longo do curso, várias oportunidades diferentes, de atuação em diferentes áreas, e aí você já foi conseguindo delinear em que área você gostaria de trabalhar quando você concluísse a graduação? Ou você ficou Então, com aquela coisa de formar e falar, nossa, e agora? Eu gosto de 10 áreas diferentes, o que eu faço? Não, na verdade, eu ter passado por diversas áreas foi justamente isso. Eu selecionei as que eu não gostava. Então, assim, que essa realmente eu não quero, essa realmente eu não gosto. E aí eu fui cada vez mais afunilando. E no meu quinto ano, eu agradeço muito a minha preceptora, os meus dois preceptores do quinto ano, que foram muito abertos. Então, eu sentei, conversei e expliquei o que eu gostaria do meu futuro, o que eu gostaria de ter uma segurança, entre aspas, ter o meu salário no final do mês, de ter o meu 13º, de ter possibilidade de ter férias, de ter possibilidade de ter uma família, constituir uma família, ter tempo para mim. E aí nós vimos duas áreas. E aí seria ou a área de empresa ou a área de inspeção. E a inspeção era algo que eu gostava muito, porque as duas associam muito essa parte de indústria. Eu sempre gostei muito da parte. A hora que eu visitava frigoríficos, eu ficava encantada. Eu falava assim, gente, olha que processo. O animal entra e sai um produto. Para mim, eu ficava vislumbrada, né? Leite, essa parte. E aí foram as duas áreas que eu segui no meu quinto ano, no meu estágio curricular. Então, eu fui para a indústria farmacêutica, eu consegui eles conseguiram abrir áreas para fazer entrevista. E aí, na primeira área, foi no departamento técnico, que eu fiz durante 4 meses. Então, eu fiquei 4 meses no departamento técnico da indústria. Amei. Eu falei assim, é isso que eu quero. É aqui que eu quero estar. Pessoas, projetos em andamento, todo mundo se ajudando para aquilo dar certo. O clima de indústria é muito bom, então, e eu vi um futuro. Então, assim, eu vi possibilidade de crescimento. Então, agora eu sou estagiária, eu posso virar trainee, depois os passos dentro de uma carreira, né? E eu posso seguir pela vida inteira, né? É algo que eu posso me aposentar, né? Não tem um prazo de validade, né? Assim, tipo, eu acredito assim, principalmente veterinária campo, por exemplo. Você não vai conseguir palpar égua assim, eu acredito, até os seus 50 anos, né? E trabalhar em indústria você consegue, né? Você consegue virar um diretor com 50, com 60 e assim por diante. E aí, só que aí eu ia para trabalhar no Carrefour, eu ia fazer estágio no Carrefour depois desses 4 meses. E aí eu ia ficar na fazenda, depois na fazenda, no frigorífico e no supermercado. E aí meu estágio foi cancelado. E aí, então, eu voltei para a indústria. E aí, numa outra área que eu gostei ainda mais, que é a área de marketing. E aí, no final do ano, eles me efetivaram. Eles fizeram a proposta. E aí, no final do meu quinto ano, já no último mês de estágio, eu já estava efetivada. Então, eu saí da faculdade contratada. Foram poucos da minha sala que foram efetivados, então eu fui na minha colação de grau, assim, eu era uma das pessoas mais felizes. Lógico, por estar formando, mas por já estar com emprego. E foi muito bom. Esse final desse ano de 2003, para mim, foi inesquecível, assim, ter recebido a proposta, deu tudo certo. E de uma certa maneira é interessante, né? Porque o fato do estágio no Carrefour, que era uma coisa que você queria ter aquela experiência também, né? Você queria vivenciar aquilo e ver se era a área que você gostaria de trabalhar. Você já tinha passado pela indústria, viu que gostava. Talvez, né, surgisse uma dúvida ali na sua cabeça se você gostasse muito dos dois, como é que faz, né? Sim, Para que com oportunidade certeza. você se volta, qual você procura mais. E no final das contas, houve esse cancelamento do seu estágio no Carrefour. Você voltou para a indústria, teve essa oportunidade, né? Porque aí já é outro processo seletivo, já é bem Sim. burocrático, Tinha que né? passar tudo de novo. Então, tanto é que, assim, esse período eu tive que ficar um mês em Botucatu. Como teve transição, porque eu não sabia se eles me chamariam novamente na indústria, mesmo tendo passado pela entrevista. Então, eu fiquei ainda um mês na clínica em Botucatu. Então assim, há males que vem para o bem, eu falo. Então, assim, naquele primeiro momento, aquele cancelamento para mim foi assim, eu fiquei muito chateada, muito mesmo. Assim, eu falei, pronto, o que eu vou fazer nesses... Porque era o final do meu estágio. E você vê que depois de tudo isso, isso propiciou a minha volta à indústria e continuar durante 15 anos posteriormente. Muito bom.
E é muito interessante isso, porque você teve o privilégio, obviamente, baseado, né, na sua experiência e na sua dedicação e na sua capacidade de terminar, né, de pegar lá o seu canudo, o seu diploma, já com emprego garantido. E isso muitas vezes não acontece, né, com muitos médicos Uhum. veterinários. As pessoas se formam ainda naquela preocupação, naquela frustração de não saber o que vai ser o dia de amanhã. E todas essas fases de transição, elas são difíceis mesmo, né? Quando a gente presta vestibular ou sei lá qual a forma Enem, né? Cada vez muda um pouquinho Tem que se atualizar, né? Eu essa com 2 filhas abordagem. agora eu tenho que me atualizar dessa nova, que não é mais vestibular, que não é, né? Pois é. Mas na nossa época, né, que era o vestibular, você prestava a prova, ficava naquela tensão se ia conseguir cursar a faculdade que você desejava ou não. Aí você entra na faculdade, começa a fazer o curso. De uma certa maneira, no início do curso a gente fica mais tranquilo, e aí vai chegando o final do curso, já vai começando a apertar, né? Você vai ficando preocupado, e aí, o que eu vou fazer depois de formada, né? É sempre Uhum. uma preocupação aí. Mas essa dedicação que você teve, né? E esse seu se encontrar na indústria, com certeza contribuiu aí para que tudo desse certo e você acabasse escolhendo ali um caminho que você trilhou durante um bom tempo aí da sua vida profissional. Uhum, com certeza, E aí com você começou certeza. a trabalhar na indústria, você entrou na indústria em qual área? Então, eu entrei no departamento de marketing de grandes animais, então tá aí o primeiro desafio, né? Que a gente não aprende nada de marketing na faculdade. Então, eu peguei eu era assistente de marketing das 4 linhas de produto, então tinham 4 gerentes de produto que eu atendia. Então, eu era a única para atender 4 gerentes que queriam fazer 4 campanhas ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava com gado de corte, gado de leite, ovinos e equinos. E aí eu vi essa minha deficiência por não ter cursado, não ter feito marketing. E aí, então, eu fui me especializar na área, porque eu queria atender sempre fazer da melhor forma possível. Então, eu queria ter tá ajudando e fazendo o meu trabalho da melhor forma. Então, foi aí que eu fui para a SPM. Mas foi uma fase muito desafiadora, porque desde ter contato com agências de publicidade, uma coisa que eu nunca tinha feito, de fazer briefing, de montar o plano de ação para aquele produto, desde de desenhar mesmo qual seria o mockup daquele produto. Foi uma fase muito assim de muitas descobertas esse meu começo e eu amei. Foram 2 anos que eu fiquei como assistente de marketing, trabalhando com gerente de produto na linha de grandes animais. Então foi durante esse período que acho que muitas pessoas devem conhecer o Besouro Rola Bosta, o Sidectin. A gente fez uma campanha que ganhou até o prêmio, né, da Associação Brasileira de Marketing Rural durante essa época. Então, assim, mas eu pegava pesado, eu pegava desde de fazer banner mesmo, de ir na logística mesmo, na distribuição, de ver a campanha saindo, indo para as revendas, indo para as lojas. Então, pegava desde o começo, desde o desenho até o final. Só que eu não tinha a experiência de campo, porque eu saí da faculdade e já fui trabalhar direto, já fui trabalhar com marketing direto. Então, me faltava entender o lado do produtor, esse relacionamento com o produtor direto e como atendê-lo da melhor forma. E para fazer essas campanhas de marketing, melhor, não ter só a parte teórica do marketing, ter a parte prática de fazer o atendimento no consumidor final. E foi aí que em 2005 eles me ofereceram mais um desafio. Então, assim, eu falo que minha carreira foram muitos desafios, assim. Então, eu tinha tirado a carteira de motorista no final da minha faculdade, mas eu só dirigia em cidade, entendeu? Não dirigia em estrada, pegar aquelas estradas 3 horas dirigindo. E eu fui com a cara e não, então tá, preciso da experiência de campo, eu quero estar na indústria por mais tempo, eu quero trabalhar, então eu quero atender o produtor, então vamos embora. Me deram um uninho, eu lembro até hoje, um Uno branco, sem direção hidráulica, e eu fui, sozinha. Nessa época, hoje você vê muitas, a gente fala assim, eu falo, vai fazer quase 20 anos, né? O tempo passa, mas nessa época que eu comecei a andar a campo, você não via muitas mulheres atuando. Eram muito poucas mulheres a campo mesmo. Hoje você vê muitas meninas
Tanto assim, mais no setor pets tem muita mulher que trabalha, mas no setor de grandes animais, eram poucas que visitavam fazendas, aras, cabanhas, falar direto com o fazendeiro, com o produtor, com o veterinário. Então, esse foi um grande desafio. E eu falo assim, muitas vezes, agora já vai para o outro lado, eu só trabalhava com homens. Meu mundo era masculino. E eu nunca recebi uma cantada, nenhuma, entendeu? E eu falo assim que vai muito da postura, porque as meninas de hoje, assim, as que passaram depois de mim, conversavam comigo, ai, aquele produtor, assim, assado. Não, mas vai muito da sua postura profissional, de como você trata aquilo. Foi um período muito desafiador para mim também, durante esses quase 6 anos que eu fiquei a campo. Sendo vendedora técnica, batendo porteira, abrindo e fechando porteira literalmente, visitando fazenda, cabanha, aras, coisa que eu nunca tinha feito. E aí, então, eles me propuseram voltar internamente, porque para voltar, aí eu voltei no departamento técnico. Aí eu voltei no departamento técnico como coordenadora técnica. Aí eu me encontrei também, de novo, assim, não, porque aí eu aliei tudo aquilo que eu aprendi a campo e eu não coloquei a prática desse meu campo no marketing, mas eu coloquei no técnico. Uhum. E como eu gostei muito de estudar, e aí, então foi durante esse período que eu consegui fazer minha especialização, meu mestrado, me deram essa opção. E aí eu fiquei até o final no departamento técnico. Então eu passei por 3 áreas diferentes: marketing, vendas, comercial e técnico dentro da indústria. Era uma questão até que eu ia te perguntar, esses desafios da mulher no campo. Eu já conversei com várias médicas veterinárias que trabalham a campo e a maioria delas me relata que não tem tanto problema assim, que é muito uma questão realmente de postura, né, da pessoa, como ela se posiciona, como ela impõe, de uma certa forma, o conhecimento que ela tem, porque a gente tem a questão, né, da cantada e a gente tem a questão do descrédito, né? Por às vezes achar que a mulher é menos qualificada, que ela não sabe fazer. Ah, você não sabe laçar, né? E dar 3 piruetas, você não é veterinária suficiente para cuidar dos meus animais. Então, em alguns lugares ainda tem essa cultura, isso ainda é um pouco forte, mas invariavelmente, assim, a grande maioria das mulheres que eu conversei não relatava isso como sendo um problema. Então, essa questão da postura profissional, né, de você saber se colocar, é realmente muito importante, né? Sim, o mundo de hoje é diferente, né? Eu acredito que as pessoas elas saibam lidar melhor com a figura feminina, elas já têm essa consciência, já sabem que as mulheres são capacitadas para estar onde elas estão. Então, essa conscientização, eu acredito que aconteceu e hoje você vê a veterinária sendo dominada por mulheres. Então, invariavelmente, as pessoas vão ter que lidar com as mulheres a campo em todas as áreas. Então, ainda bem, graças a Deus, mas no começo eu falo que assim, você não via, e agora ainda bem você vê muitas mulheres trabalhando a campo. Sim, Muitas isso é mesmo. muito bom. São Muito, áreas, muito né? bom. Áreas disponíveis aí para cargos a serem ocupados, né? Sim, E com certeza. eu percebo em muitas alunas que eu tenho esse receio, né? Eu gosto de grandes animais, mas será? Mulher a campo, é uma coisa que dá certo, não é? E por estar dentro de uma instituição, né? Quando a gente é professora, a gente está dentro de uma instituição, a gente tem uma certa proteção ali, a gente tem aquele escudo da instituição por trás da gente. Então, nem sempre nós somos, né, eventualmente, as melhores pessoas para chegar e falar, oh, não, tranquilo, vai lá. Mas a gente tem essa possibilidade, né, de conversar com pessoas que a gente conhece, que tiveram essa experiência e que, né, afirmam categoricamente que a oportunidade está aí, né? Cabe você saber correr atrás, abraçar e, né, utilizar todo o seu potencial aí de aprendizado e de crescimento também. Sim, com certeza. Você quebra qualquer um com conhecimento. Você mostrar que você Sim. é capaz, que você está ali, você não está ali, você está ali porque você sabe o que você está fazendo. Não tem por que alguém chegar e falar o contrário, né? Então, é só você provar, provando, mostrando, estudando, conhecendo, colocando em prática aquilo que você aprendeu. O mercado está aí, é ser o que você falou, cargos a serem ocupados, é uma questão das pessoas irem atrás, correr atrás. Sim.
E aí, então, você teve uma carreira que já começou, né, na base do desafio, né? Você trabalhando em áreas que você não teve uma base teórica durante a faculdade, a gente realmente, eu não sei se alguma universidade tem, a minha também não tinha nada Sim, sobre não, isso. veterinária, não, Marketing, a gente realmente precisa aí de uma, né, correr atrás de uma complementação teórica aí para poder ter uma atuação melhor na área. Você fez isso, fez um curso de especialização, né, atuou nessa área, viu um novo desafio, que era ter essa experiência de campo, que você achou que estava faltando para você entender melhor todo o ciclo, foi Uhum. atrás de trabalhar a campo, conhecer a realidade do produtor, né, saber a aplicabilidade, como recomendar e como desenhar os produtos que você representava. E aí você voltou para dentro da indústria, né, já em outro setor, sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, sempre correndo atrás, sempre com esse ímpeto de melhorar, de acrescentar, enfim. Isso é Uhum. muito bacana, é uma experiência muito bacana de uma pessoa que realmente está sempre na ativa, né? Está sempre correndo atrás de fazer melhor do que ela poderia ter feito antes. Então, isso é muito bom. Sim, isso é algo que eu sempre tenho para mim, assim, que você sempre tem que tentar fazer o melhor que você puder, sempre. E isso foi um lema, assim, que eu sempre, quando eu achava que eu não tava fazendo aquilo que eu podia fazer, eu corria atrás. Não, então, eu não tô, eu tenho que aprender de resíduo de leite, eu preciso atender o produtor porque eu tenho, ele está com um tanque inteiro sendo despejado por conta de resíduo. Vamos correr atrás. Então, esse foguinho eu ficava sempre aceso, assim, de você sempre achar que você nunca, nunca sabe o suficiente, sempre você tem mais para aprender, sempre você tem mais a fazer, mais a agregar, mais conhecimento a ser adquirido. Então, isso foi sempre, para mim, eu sempre queria fazer o melhor sempre. E quais etapas você considera, então, importantes, né? Sabendo, tudo bem, a indústria tem vários setores diferentes em que as pessoas podem atuar, né? Em que o médico veterinário pode se inserir e atuar. Mas quais etapas você consideraria importantes para as pessoas que têm interesse em trabalhar na indústria? Então, na Etapas da verdade, formação, né? a indústria tem diversas áreas. Tem departamento de qualidade, departamento regulatório, comercial, departamento técnico, a indústria em si. Mas eu acho que o caminho mais fácil para se entrar hoje na indústria seria pelo departamento comercial mesmo. E aí, pelo departamento comercial, você mostrando o trabalho, conhecimento, quando você está nessa área, você tem muitos contatos, o seu leque de contatos aumenta. E aí, então, você consegue galgar outros cargos, que seja no departamento comercial, seja em outros. O departamento regulatório é um outro departamento que, para quem está iniciando, também é uma outra área que poderia ser almejada, se trabalhar, que você consegue galgar cargos também importantes dentro. E na veterinária a gente não tem curso específico, mas existem cursos que você pode fazer de finais de semana para você ganhar esse mínimo conhecimento que você precisa para atuar nesse segmento. Duas áreas, então, que eu acredito que quem seja recém-formado, se quiser entrar na indústria, são dois caminhos mais fáceis, que você não precisa de tantos requisitos. Para um departamento técnico, você precisa ter já um conhecimento maior, um tempo de empresa maior para você poder estar entrando no departamento. Seria o comercial, o regulatório nessas fases iniciais. Então, o regulatório é você fazendo cursos, tem cursos especializados, específicos para veterinários atuar, então você já ganha um conhecimento inicial para você poder entrar. Por exemplo, a indústria em si, dentro da indústria, a parte de formulação, é muito farmacêutico que toma conta. O veterinário poderia tomar conta desse segmento, mas aí eles são muito voltados para a parte de químico, farmacêutico, dentro da indústria. Então, assim, no veterinário ele pode ocupar todas as áreas da indústria, mas as hoje que a gente consegue ter mais, a gente consegue atuar de uma forma mais efetiva e que aqui o mercado brasileiro é mais aberto aos veterinários, é o comercial, técnico, marketing, regulatório. São os 4 principais. Certo. É bem comum a gente ver, né, pessoas recém-formadas que têm vontade de trabalhar na indústria, indo para a parte comercial, mas nem sempre eles continuam, né? Às vezes por questões de, eventualmente,
não conseguirem incrementar a sua formação, né? Eles não conseguem abrir portas para evoluir dentro de outros setores da indústria. Eventualmente a pessoa, né, tá na área comercial ali viajando muito, né, visitando várias propriedades, a pessoa às vezes cansa um pouco dessa vida e resolve, né, tentar ir uma guinada. E aí quando isso acontece, quando a pessoa tem esse objetivo de mudar de área, aí você acha que tem a necessidade de fazer uma pós-graduação, uma especialização, algum curso complementar para a pessoa Ah, eu, conseguir essa progressão? sim, com certeza. Ainda mais quando você está nessa área, departamento comercial, departamento de marketing, todos esses cursos, eles são formatados justamente para a pessoa que está trabalhando, durante a semana, a sua agenda está completa, tendo que trabalhar 8 horas por dia. Então, eles já são desenhados para os finais de semana. Eu acredito que sim. Se você, quanto mais, eu acredito que conhecimento nunca é demais. E na indústria isso é muito valorizado. É muito valorizado. Então, assim, quanto mais você sempre vai comparar, na verdade, os currículos estão ali para serem comparados, realmente. Existem aquelas listas, todos aqueles itens. Então, quanto mais você preencher aqueles itens, aqueles pré-requisitos, melhor para você. Você vai ser diferenciado. Então, assim, conhecimento nunca é demais. Existem cursos de gestão em marketing, cursos de especialização em marketing, existe de administração, de vendas, para você poder incrementar, e aí sim, se você colocar no seu trabalho, e aí com esse trabalho, você tendo esse conhecimento adquirido nesse curso, você aplicando esse conhecimento, com certeza suas vendas vão aumentar, o seu leque vai aumentar, e aí você vai ser visto de uma forma diferente quando surgir uma oportunidade, nossa, eu vou pensar naquela pessoa. Então, assim, quem não é visto não é lembrado, você só é visto se você consegue cumprir aqueles números, que eu acredito que as pessoas é um desafio, vendas é um desafio, mas muitas pessoas não querem ter esse desafio todos os dias, e venda é um desafio todos os dias. É você engolir um sapinho todos os dias. Então, para você querer ter algo melhor mais para frente, engole esses sapinhos agora no começo, que eles vão ser bons para você não vai precisar engolir tantos lá para frente, mas engole agora no comecinho, que vai ser bom para você, entendeu? Muitas vezes as pessoas já acham que já vai sair da faculdade tendo um cargo de diretor, não é assim. Tudo tem etapas na vida, você tem que aprender a passar por elas, passar e aprender com elas da melhor forma possível. Não desistir no primeiro não, porque você vai levar muitos não na cara. E isso em todas as áreas, então não desistir no primeiro e seguir em frente. E você chegou a trabalhar na parte de seleção de pessoas que iam fazer estágio também na indústria, Sim, né? sim, sim, sim. E aí, qual era um perfil, né, que para vocês era interessante? Um perfil, características da pessoa, né, ou que a pessoa vem desenvolvendo ao longo do tempo, que são interessantes para a indústria? Então, para mim, eu sempre me destacava aquela pessoa que era mais comunicativa, então que sabia se expressar bem, mas quando eu comparava o currículo, eu sempre dava prioridade para aquelas pessoas que eu via que se desafiaram durante a faculdade inteira. Então, aquelas que fizeram uma iniciação científica, o número de estágios que foi feito, se fez um projeto de extensão. Então, que não ficou só no arroz com feijão da faculdade, tipo, assistindo uma aula, fazendo prova, passando de ano, assistindo a aula. Então, todos aqueles que tiveram um diferencial eram aqueles que eu colocava na minha lista. Então, eu vi assim, aquela pessoa ali é diferente, ela não se acomodou, ela não é uma pessoa acomodada. Ela não ficou só ali assistindo uma aulinha, não fez um curso, não fez nada durante a faculdade, então o que ela vai agregar? Ela vai ser aquela pessoa que o que eu vou falar para ela fazer, ela vai fazer, não vai me agregar em nada. Então, eu sempre via essas pessoas que se desafiavam e essas eu colocava na frente das outras. É sempre importante, né? Existem características que são importantes para trabalhar em diversas áreas diferentes, e o conselho colocou diretrizes, né, de habilidades e competências que o aluno de veterinária deve desenvolver ao longo do curso, mas isso não é divulgado para os alunos da graduação. Eu fui tomar conhecimento de que existiam essas diretrizes já enquanto professora, né?
E essa parte de comunicação, ela é muito importante. E muitos alunos, às vezes, vão começar a sair da zona de conforto e vão começar a se desafiar para saberem colocar uma opinião, né, discutir um caso, eventualmente aparecer de uma forma positiva, né, se mostrar, se colocar à prova, quando eles vão fazer estágio curricular, e às vezes nem assim, né? Então, eu sempre converso muito com eles essas questões de comunicação, de interação, saber trabalhar em equipe. Trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe é extremamente importante. Você nunca consegue nada sozinho. Então, e assim, muitas indústrias, nas duas que eu trabalhei, eles faziam a pré-seleção, eles tinham um grupo também que montava dinâmicas. E aí, nessas dinâmicas, você via a habilidade de cada pessoa em lidar com uma determinada situação, e aí depois você recebia esse feedback. Então, aí também era um critério de seleção isso. Aquela pessoa não conseguiu lidar com aquele problema, aquela pessoa impôs muito, não conseguiu trabalhar em equipe. Então, isso aí, quando você está numa indústria em que diversas pessoas querem expressar a sua opinião, o trabalhar em equipe é muito importante. Então, sim, a gente via isso também. Muito bom. E o inglês, né? Esqueci de falar, o inglês. Ah, sim. O inglês é fundamental, ainda mais se você for trabalhar... Hoje, né, na verdade, o inglês é para tudo. Mas quando você trabalha numa indústria pensando numa multinacional, o seu contato com pessoas externas é muito grande, dependendo do cargo que você ocupa, dependendo do departamento que você está. É contato diário, várias vezes ao dia, dependendo. Principalmente regulatório, técnico. Então, o inglês é importante. Sim. É bom para chamar a atenção dos alunos, né? Porque às vezes a gente coloca lá um artigo, um capítulo de livro em inglês, todo mundo chora. Ai, professora, mas inglês é muito difícil. Ai, não tem em português, eu vou usar o Google Tradutor. Não, meu bem. Não. Leia, estude, porque daqui para frente só vai piorar. Você vai precisar cada vez mais do inglês, né? A informação mais recente, né, a língua que é utilizada, né, para divulgação científica é o inglês. A informação mais recente normalmente vai estar em inglês. Dificilmente você vai ter um livro, né? A gente tem muito poucos livros nacionais, por exemplo, para os alunos estudarem. Tem muito mais livros internacionais traduzidos para o português. Então, é realmente importante eles se desafiarem, correrem atrás desse conhecimento para quem tem dificuldade, né? E sabendo que determinadas áreas, como a indústria, né, saber se comunicar em inglês, inclusive, não é só ler, né? É saber falar, é saber se expressar. Acaba sendo um requisito aí essencial. Essencial, com certeza. Então, Poliana, você já contou pra gente que você trabalhou em áreas diferentes dentro da indústria, mas no que consistia um dia típico de trabalho para você? E aí, se você quiser contar um pouquinho, né, de um dia típico de trabalho no marketing, um dia típico de trabalho, né, em vendas, só para ilustrar um pouco como era essa rotina para o pessoal. Tá, então eu vou começar de trás para frente. Um dia típico do meu agora como coordenadora técnica, minha última função que eu exerci. Então, na verdade, eu era responsável, eu era coordenadora técnica da linha de grandes animais. Eu era coordenadora técnica da linha de grandes, de gado de corte, gado de leite, equinos, ovinos, caprinos e bovinos, né? E quando na verdade, eu era responsável por toda a parte de treinamento e capacitação. Então, tanto de treinamento e capacitação de mão de obra, então a gente fazia treinamentos para pessoas destinadas à fazenda, e treinamento e capacitação da mão de obra interna, né, da nossa equipe interna de vendas. Então, nós tínhamos muito e-learnings, muito treinamento via mídia mesmo, que nós mesmos tínhamos que fazer toda a parte, desenhar mesmo os PowerPoints, as apresentações, o treinamento, passar as informações para agências de publicidade, que aí elas faziam um desenho da melhor mídia para atender determinado público. Nós éramos responsáveis pela parte de farmacovigilância, então eu era responsável por estar reportando todas as reclamações que a indústria recebia via 0800. Então, eu era responsável por estar fazendo esse feedback para o departamento responsável e fazer os atendimentos dos casos mais graves. Então, dependendo do caso, eu tinha que ir pessoalmente fazer o atendimento à reclamação. Se era caso de morte, resíduo em leite, resíduo em carne, abortamento. Casos menos graves, estão dependendo da gravidade. Ou o SAC resolvia,
Quando o saque não resolvia, passava para o coordenador técnico, então eu passava todas as diretrizes para o coordenador técnico fazer esse atendimento. E em casos mais graves, eu mesma era a pessoa responsável de ir até ao campo fazer o atendimento. No Brasil inteiro, porque aí era nacional. Eu era responsável por dar palestras em todos os eventos, então congressos, faculdades, então eu era a pessoa responsável por fazer as palestras, tanto de produtos, doenças, palestras técnicas também. E eu era responsável por fazer a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, junto com o departamento de pesquisa e desenvolvimento, o nível de experimento fase 4, que era um dos produtos já comercializados, era o departamento técnico responsável por estar desenhando todos os experimentos a campo. Então, contato com professores de faculdade, acompanhamento mesmo dos testes clínicos a campo, de todos os Ds, né, D-7, D0, D7, dependendo de qual experimento. Então, de fazer a redação dos relatórios e passar isso para frente para o departamento regulatório de registro. Então, esse era mais ou menos o meu dia. Então, eu tinha o meu planejamento daquele dia e aí eu ia sempre em contato com os meus coordenadores de campo e o meu gerente técnico. Na parte comercial, aí eram visitas a propriedades. Eu desenhava, eu tinha a minha matriz de território, então eu tinha o território que eu tinha que capilarizar e que está fazendo atendimento. Eu era responsável pelo estado de São Paulo. Então, eu tinha os meus 200 clientes e eu tinha que fazer as visitas dependendo do potencial de cada cliente. Cliente A, cliente B e cliente C. Então, dependendo de cada cliente, eu tinha o número de visitas a fazer mensalmente, bimestralmente, trimestralmente. Trimestralmente. E aí, eu era responsável tanto pelo setor de vendas, então fazer a venda direto ao produtor, fazer o atendimento à revenda, então tirar esse produto da revenda e passar para o produtor. E aí, na verdade, eu fazia um atendimento técnico desse produtor. Então, se era um produto, por exemplo, eu vendia um produto que custava 2, 3 vezes o valor dos demais. Então, eu fazia experimentação nesses produtores. Então, eu aplicava no D0, fazia coleta do material D7, assim por diante. Então, eu fazia uma visita técnica nesses clientes. E agora no de marketing, que era o mais desafiador de todos até, que era montar campanhas. Então, eu montava, a gente, junto com os gerentes de produto e junto com a agência de publicidade, a gente montava as campanhas, então, assim, desde as principais mídias que deveriam ser focadas, se era mídia impressa. Na época, a gente usava muita rádio, porque a gente tinha que atender desde Rondônia, Acre, os estados mais longínquos, era jingle, era campanha para dentro da loja, então se era mockup, eu tinha que saber todas essas nomenclaturas, anúncio em revista, montar anúncio em revista, era muito diversificado, assim. Então eu chegava durante o dia, eu tinha que fazer cada dia eu tinha uma campanha para poder rodar junto com a agência e fazer a cobrança das agências. Então, na verdade, o meu dia era cobrar a agência de publicidade, ver se elas já entregaram, se elas já mandaram um anúncio para aquela tal região e montar as campanhas de marketing para cada produto. E quando tinha o lançamento de produto, a gente tinha que montar toda a estrutura para esse produto, desde o desenho dele até a finalização, até a revenda. Então, por essa descrição de como era, né, de forma genérica, a sua rotina dentro das diferentes áreas, já fica bem claro a importância de você ir progredindo dentro da carreira na indústria, né? Já até ilustra um pouco por que a pessoa recém-formada não vai cair lá num setor, num cargo super alto, por mais que ela tenha qualificações de idiomas, enfim, né? Eventualmente se formou, fez uma pós-graduação, porque existe a importância da vivência de todos esses setores para você conseguir chegar a um cargo, né, em que você gerencia atividades pelas quais você já passou, né? Sim, com certeza. Quando eu era no departamento técnico, eu gerenciava essas pessoas que eu era anteriormente, né, que possuíam o mesmo cargo que eu anteriormente. É isso mesmo que você falou. E eu só conseguia passar essas informações porque eu tinha passado. Então, eu tinha essa vivência e falava assim, não, se você fizer isso, vai dar errado. Faça desse jeito. Então, eu falo que essa minha fase de ir a campo, de estar ali, abrir a porteira literalmente, para mim foi um divisor de águas, assim, na minha carreira.
Assim, eu sou eu fui uma outra profissional depois que eu tive essa experiência de campo, que no começo, para mim, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou dar... Gente, eu vou sair, porque você sai daquele comodismo de você estar ali dentro do escritório, no seu ar-condicionado, e você põe a sua cara literalmente para bater. Você mesma ali conversando, tendo que dar o seu melhor naquele momento. E eu falo que foi assim, foi uma experiência muito válida e foi o que me direcionou depois disso o meu mestrado, o meu doutorado, eu seguir realmente a linha de o setor de grandes animais, seguir realmente o setor de equinos, que é o que eu gosto. Se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não tinha essa noção e ter dado todo esse foco que eu dei depois. Sim. E do que você abriu mão ao longo da sua vida profissional, né? Seja de forma temporária ou de forma até permanente, eventualmente, para conseguir Sim. progredir na carreira dessa forma como você progrediu, né? Com essa carreira brilhante que você tem. Então, na verdade, eu, na verdade, eu não precisei abrir mão, mas eu fiquei muitas noites sem dormir preparando a apresentação. Então, assim, é, que de, eu tive que trabalhar, na verdade, assim, nada vem de graça, né? Então, assim, isso de você falar que você vai trabalhar 8 horas por dia é mentira. Então, assim, você tem que acordar tendo motivação para falar assim, não, hoje eu vou dar uma melhor, se eu tiver que ficar até tal hora trabalhando, eu vou finalizar aquilo que eu preciso finalizar. Então, assim, abrir mão, eu tive que abrir agora no final depois que você é mãe, você dá outro foco na sua vida. E depois que eu tive minhas duas filhas e que na minha última indústria, tinha que voltar para São Paulo, e eu já tinha vivenciado essa experiência, porque eu moro em Campinas, de ir todos os dias a São Paulo com duas crianças pequenas, então isso para mim pesou bastante. Então, assim, nesse momento, eu tive que fazer uma escolha, então a família foi o maior peso. Então, durante essa fase, eu tive que abrir mão disso. Eu tive que abrir mão da minha vida profissional para me dedicar mais à minha vida pessoal, mas não parada. Porque também por isso que eu associei o doutorado junto, para posteriormente, assim que essa fase passar, a hora que eu vi que as crianças elas estão mais adaptadas e mais aceitando mais, que eu consiga fazer as coisas, tenha mais liberdade para isso, eu volte para a indústria num cargo melhor. Muito bem. É importante Então, isso, né? Eu costumo conversar com o pessoal e fazer essa pergunta porque existe essa expectativa de que você veja uma pessoa que está em um determinado cargo ou desempenha uma determinada atividade que você acha bacana e a gente enxerga onde a gente gostaria de estar. Nossa, eu queria ser a Poliana, eu queria estar lá trabalhando na indústria, ter passado por todas essas experiências, ter, né, vivenciado áreas diferentes e ter crescido nesse cargo, mas a gente dificilmente se lembra de perguntar, né? O que você deixou de fazer, né? Do que você abriu mão para chegar até onde você chegou? Então, essa é uma questão que eu acho que é bem importante as pessoas avaliarem, porque conforme o tempo vai passando, seja por questões de família, seja por questões até de saúde, né? O que você comentou lá no início. Ah, eu gostava de reprodução, mas eu não acho que o cara vai conseguir trabalhar com reprodução, né? Palpando animal ali até os 50, 60 anos. Eu conheço vários médicos veterinários que têm bursite, que têm problemas de coluna, de saúde, que às vezes tem que acabar dando um novo direcionamento na carreira, porque a vida é dinâmica, né? Então é interessante a gente abordar isso aí também para as pessoas terem ideia de que cada escolha implica em uma renúncia, né? E a gente tem que ao sim. longo da vida pesando isso aí, né? Isso é totalmente dinâmico, nada na vida é estático, engessado, aquela escolha que você fez lá quando você se graduou, né? Ter que ser o caminho que você vai seguir indefinidamente até o dia da sua aposentadoria, né? Uhum, com certeza, com certeza. E assim, na verdade, quando eu trabalhava na indústria, assim, eu tinha semanas de ficar fora de casa. Então, eu tinha semana. Na verdade,
amava viajar, como eu amo até hoje. E eu, assim, tudo que eu conheço foi graças ao meu trabalho durante esse período, que com certeza, se eu não trabalhasse, eu não teria a possibilidade, a oportunidade de conhecer tudo que eu conheci. Mas, assim, a estrutura que eu tinha que ter para poder sair eu tinha que ter uma pessoa em casa. Então, assim, a estrutura, eu tinha que montar uma estrutura muito certinha para eu poder fazer tudo isso, né? Então, assim, eu tinha acabado de voltar da minha licença maternidade de 6 meses, eu fiquei uma semana no Rio Grande do Sul. Para poder dar conta, por exemplo, eu tinha de um D7 de um experimento no Rio Grande do Sul, isso eu lembro até hoje. Eu tinha uma palestra para dar em Recife, eu dei a palestra no Recife, peguei o voo à noite, pousei em Campinas, dormi em Campinas, no outro dia, 6 da manhã, eu já estava no aeroporto, porque eu tinha que estar no D7, certinho, em Porto Alegre. E isso, assim, 1, 2, 3 vezes. Entendeu? Então, assim, é muito dinâmico. E, na verdade, quando eu trabalhava, eu adorava, só que chega uma hora com 2 crianças que não dá para você ter a mesma rapidez e agilidade, dar conta de tudo isso. Você até consegue, mas foi o que eu te falei. Você tem que dar prioridades. Ou você fica uma semana. Então, nesse momento, eu optei por me dedicar ao meu doutorado, ficar um pouco mais, me dedicar, me gabaritar mais para poder voltar mais para frente. E aí, Poliana, o que você... A gente já acabou falando um pouco sobre isso ao longo aí dessa conversa, desse papo, mas quais são as sugestões ou as dicas que você teria para dar para os alunos de veterinária que eventualmente têm essa expectativa, essa vontade de trabalhar na indústria? Eu acredito que as pessoas que queiram ingressar na indústria, ela tem que estar sempre querendo aprender mais. Porque, na verdade, em todos os segmentos, você é desafiado constantemente. Então, você sempre tem que estar preparado para esses desafios. E como você se prepara? Conhecendo, tendo conhecimento, adquirindo conhecimento. Adquirindo conhecimento de vida, de saber lidar com pessoas, de estudar mesmo. Então, eu acredito que, assim, sempre querer fazer o seu melhor, isso não só na indústria, em qualquer área. Tá se motivando, se desafiando sempre, sendo uma proativa, tendo a proatividade como lema, tá sempre querendo estar na frente, né, querendo sempre dar o seu melhor e fazendo na frente de tudo. Eu acho que isso é uma das grandes dicas para quem quer ingressar em qualquer segmento da veterinária, mas para a indústria eu acredito que seja importante. Tá certo, então. Muito obrigada por compartilhar essa sua vivência com a gente, né? Por você dedicar o seu tempo para vir aqui contar um pouco da sua história, dar dicas e sugestões para quem gostaria de trabalhar nessa área, para quem eventualmente não conhece o médico veterinário, né? Que trabalha na indústria, que trabalhou na indústria, saber quais são as possibilidades, né, de trabalho dentro dessa área que é bastante ampla também. E eu gostaria de pedir, então, para o pessoal que está assistindo, né, se gostar do vídeo, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E a gente volta, então, né, numa próxima oportunidade com outro médico veterinário, compartilhando um pouco também da sua experiência. Muito obrigada, Poliana. Obrigada, Thaís. Um beijo e sucesso na sua empreitada, nesse novo desafio. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Beijo.